Pessoal, professor Gerson, eu vou continuar aquele projeto do vídeo anterior e agora a gente vai complementar, vamos avançar um pouco em relação a, por exemplo, validação de valores. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou executar meu projeto aqui. Aqui eu vou colocar meu nome e a altura, por exemplo. Não posso colocar uma altura negativa, ela não faz sentido, um peso negativo. E, no entanto, ele vai aceitar. Aceitou aqui, ele não exibiu nada, mas também não deu erro. Ele cadastrou, na verdade, né? Isso é ruim, né? Na verdade, não poderia deixar ele fazer esse tipo de coisa, tá? Uma maneira prática de resolver isso é fazendo o seguinte. Veja que eu vim aqui, ó, né? Eu estava na tela aí de projeto, meu projeto visual, e aqui eu estou na parte de codificação. Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte: se a altura for menor ou igual a zero, porque altura zero não faz sentido também, né? Aí eu gero uma mensagem de erro, né? Eu vou usar aqui a classe JOptionPan show message dialog, e aqui eu vou colocar uma mensagem, né? Altura ou valor inválido. Veja o seguinte: aqui no esse componente que ele pede aqui, se eu colocar vazio, null aqui, ele vai exibir no centro, mas eu não quero, eu quero que exiba na frente do frame, do meu formulário, né? Na frente do formulário, tá? Então, esse diz aqui, ele significa o objeto desta classe. Qual classe? Formulário IMC, é o nome dela. Então, o diz me indica isso, que eu estou entrando com uma informação relativa a um objeto da classe formulário IMC. Então, desta forma, essa mensagem será exibida na frente do meu frame. Aqui, o que eu faço? Se a altura menor ou igual a zero, eu gero uma mensagem de erro. Se não, eu atribuo. Mas em que linha que eu vou atribuir, né? Vou atribuir nesta linha aqui. Na verdade, eu estou distanciando, né, o paciente e atribuindo altura e peso. E o nome, claro. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ter que dar uma arrumadinha aqui, ó. Na verdade, esta linha de comando vem aqui, né, antes do if. Na verdade, ela já estava ali, né? Pronto. E aqui eu tenho também a questão do peso, que não pode ser negativo. Poderia colocar assim: se altura e se peso for menor, de OptionPad, copia esse cara aqui, peso inválido, Shift Alt F. E aqui, na verdade, nem precisaria desse else aqui, ó, porque é o seguinte: assim que der a mensagem de valor inválido, eu peço para eu apago o campo altura, eu faria tf altura ponto. Para apagar, eu não tenho um método clear, né? Alguma coisa assim. Então eu vou usar um set text vazio, tá? E de novo, tf altura ponto, para dar o foco na caixa de texto, tá? Relativo à altura. Quer ver? Vamos testar aqui para ver se ficou legal. Então, coloco lá o nome, a altura. Vamos supor que eu coloque uma altura inválida, -1 lá. E aí o peso, né? O peso pode ser o correto. Valor inválido, tá vendo? Então ele não avança, né? Ele... Veja que esse grab focus aqui, ele mantém o foco na caixa de texto relativo à altura, né?
que eu digitei errado, então forçando o cara a digitar a altura correta, um valor válido, na verdade, tá? E posso fazer a mesma coisa, claro, vou fazer a mesma coisa com peso, tá? Então aqui tf peso, ponto, apago, né? Set text, vazio ali, e tf peso, grab focus, vamos testar aqui, então vou digitar nome, vou digitar altura inválida e peso inválido, valor inválido, altura inválida, peso inválido. Aí, lógico, né? Ele vai manter o foco do último aqui, tá? Mas tudo bem que apagou lá a altura, só ir lá na altura e corrigir também. É uma forma de você resolver isso, né? Vamos supor que eu coloque agora a altura correta. Opa, digitei um negócio errado aqui. Peso, né? Pronto, agora foi, ele não gerou qualquer mensagem de erro, tá? Uma coisa legal de se fazer também é a gente melhorar aqui o seguinte. Veja que o show message tem outros métodos, tá? Com o mesmo nome, show message. Isso daí é uma característica da orientação a objeto, que é sobrecarga de método. Quer dizer, método com o mesmo nome, porém assinatura. Assinatura é esses parâmetros aqui, né? Assinaturas diferentes, tá? Então vamos supor que eu coloque aqui assim, eu quero tudo isso que eu coloquei aqui, aí eu coloco um título, erro, por exemplo, vírgula. E aqui eu vou colocar de novo, ó, parece estranho, mas vai ficar legal, ó, de option pen, ponto. E aqui eu vou escolher um ícone de erro, uma mensagem de erro, esse cara aqui, ó, pronto. Acho que ficou certinho aqui, vamos testar. Tá lá, qualquer coisa, né? Cansei lá de digitar meu nome. Altura, vamos supor que eu quero que dê o erro para testar, né? Aí a altura negativa e o peso lá, qualquer coisa, depois a gente faz a mesma coisa para o peso. Olha aí, ó, né? Um título lá na caixinha, certo? Altura inválida, na verdade, né? Escrevi errado ali. E é isso, agora eu posso fazer a mesma coisa para este carinha aqui, de baixo. Pronto, aí fica legalzinho, né? Então, isso era uma parte que a gente precisava resolver. Outra coisa é o seguinte, quando eu executo, veja que a tela principal ela aparece aqui no canto superior esquerdo. Não tem problema nenhum em relação a isso, mas, sei lá, gostaria que aparecesse aqui no centro, né? Mas aonde que é o centro da minha tela, do meu notebook? Será que é igual ao seu? Como que eu configuro isso? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos localizar o construtor, que é esse cara aqui. Depois que ele inicializou aqui, fez todo aquele processo de construção do layout, na verdade, essa chamada de método faz isso, tá? Já tinha dado pelo menos uma visão geral na última aula. Pode ser agora, nesse momento aqui, né? Ou depois que instanciar o array, eu vou colocar aqui. Eu vou usar diz, de novo, esse objeto aí, né? Set location relative to. E vou colocar nu. Ou seja, o que vai fazer aqui? Ele vai posicionar no centro da tela. Lembra que eu falei que esse nu aqui, lá para o show message e aqui no mesmo sentido, informa então que vai ficar no centro da tela, né? Esse frame. Vamos testar, fica melhor, ok? Então é isso. Mais uma coisa que a gente precisa resolver é o seguinte problema que pode surgir, né? Estou executando aqui. Suponha que eu não coloque nada. Clico em cadastrar. Veja que
aconteceu aqui uma interrupção, né? A gente chama isso de exceção, tá? Uma exceção é um desvio no fluxo normal. Então você imagina lá, você tem um fluxo de informação e esse fluxo de informação ele deve transcorrer da forma que eu projetei. Ou seja, estou digitando as informações ali no frame, tá certo? No meu formulário IMC, e essas informações elas precisam ser cadastradas no array, tá certo? É isso que tem que ser feito. Porém, nesse caso, houve essa exceção por causa do quê? Então vamos ver aqui, ó. A exceção que ocorreu aqui, existem inúmeras exceções. A exceção que ocorreu aqui foi a Number Format Exception, tá? A string estava vazia, lógico, né? Você viu, eu não preenchi os campos. Como que eu resolvo isso? Então, isso daí eu faço da seguinte maneira. A gente vai fazer assim, ó. A partir dessa linha aqui, a linha 123 aqui para mim, eu vou colocar um comandinho chamado try, que significa tente executar tudo isso que está aqui, ó, tá? Até aqui, né? Pronto. Que essa chave aqui é que fecha o método, né? Apareceu aqui em cima para mim. Então, esse bloco é o bloco try. É o bloco, vamos dizer, protegido, tá certo? Se gerar uma exceção aqui, como gerou na execução que a gente fez agora, então o bloco catch captura essa exceção. Só que aí, qual é a exceção? A exceção é essa que está aparecendo aí. Number Format Exception, tá? Veja que aparece com letra maiúscula o number. Isso é indicativo de que é uma classe. Então, as exceções em Java são classes, tá? E aqui eu vou colocar uma variável da classe, tá? Posso colocar o que eu quiser aqui. Exceção, um i, simplesmente um erro, tá? Vou colocar assim. E aqui, nesse bloco try, eu poderia colocar... bloco try não, perdão. Bloco catch, eu poderia colocar qualquer tratativa. No caso... suponha que eu queira exibir uma mensagem, né? Nosso show message, para que diz, né? Para que o usuário não cometa esse erro, né? Ou seja, um ou mais campos vazios. Tá? Ou simplesmente preencha todos os campos. Vamos testar aqui. Vou tentar cadastrar um ou mais campos vazios. Legal? Olha aí, ó. Tá? E aí seria legal voltar com o foco aqui, que você já sabe fazer. Mas vamos lá. tf nome ponto grab focus, tá certo? E aqui só vamos dar uma ajeitadinha, colocar esse bloquinho aqui que a gente já tinha feito, né? Anteriormente. Pronto. Vamos testar novamente. Um ou mais campos estão vazios, né? Certo? É isso. Já aproveitando de quebra, vamos fazer o seguinte. Eu cliquei aqui no painel, tá? Vejo que o painel está com nome original, né? O JPanel 1 aqui. Não faz mal, vou manter esse nome. Vou na propriedade border,
e vou procurar lá borda com título. E aqui eu vou colocar um título: cadastro. Vou colocar só paciente. Olha como que ficou ali, ó, né? Vamos testar. Paciente. Aí seria legal colocar um título aqui no frame também, né? Escolho aqui a propriedade título, cadastro de pacientes. Salvar. Tá ali, certo? Então fica bacana desta maneira.